você que trouxe a sua palavra nessa noite, abra comigo no livro de 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 8. 2 Reis, capítulo 6, verso 8 até o 17. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em lugar tal. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel e disse: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos estão do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel as tais palavras, até as palavras que tu fala em teu quarto. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. E quando eu informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa, com cavalos, carros de guerras. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo de Deus levantou-se cedo pela manhã. O servo do homem de Deus levantou cedo pela manhã e, quando saiu, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerras havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aquele que está conosco são mais numerosos do que o que está com eles. Eliseu orou ao Senhor: abra os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu com as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Glória a Deus! Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Glória a Deus. Assentai-vos, irmãos. Glória a Deus. É muito tremenda essa palavra. O tema dessa mensagem de hoje, que Deus colocou no meu coração, é: como se manter firme nas promessas de Deus. E eu te pergunto nessa noite: como não ficar na presença de Deus? Como não se manter na presença de Deus? Como não firmar os nossos passos nos caminhos do Senhor?
Deus sempre garantia a vitória para o povo de Israel. Deus nunca abandonou Israel. Pelo contrário, Israel sempre estava abandonando a Deus. Ô, irmãos, é muito sério, porque quando as pessoas abandonam a Deus, por mais que ele abandone a Deus, Deus não abandona aquela pessoa, não. Porque quando nós, a experiência que a gente tem disso é a palavra de Deus, que por mais que nós achamos que Deus nos abandonou, quando nós voltamos, damos meia volta e voltamos e clamamos a Ele, Ele vem com a misericórdia, Ele vem com a resposta. Basta que abrimos a nossa boca e o chamamos, e o clamamos, Ele vem e nos dá o livramento, e nos dá a resposta. Quando a gente olha aqui, irmãos, é muito tremenda essa palavra, esse texto de Eliseu, que esse jovem, ele já tinha visto os milagres. Lá atrás ele viu um martelo flutuar, ele viu que o Eliseu jogou um pau no meio da água, e o machado, ele flutuou, ele flutuou de tamanho milagre. E no entanto, quando ele se vê aqui cercado, ele olha e vê o povo cercado ali pelo exército da Síria, e fala em Síria, foi lá que aconteceu parte do terremoto, e lá
para trás. Porque Deus é Deus. É Deus. Ninguém tira a autoridade de Deus. Quem não acredita em Deus, Deus não vai deixar de ser Deus. Quem não acredita, quem não confia, quem não tem fé em Deus, Deus não vai deixar de ser Deus por causa dessas pessoas. Porque quem está perdido e não acreditar em Deus é essas pessoas. Quem está perdido de não servir a Deus é essas pessoas. Quem está perdendo tempo em servir o diabo, em servir o mundo, é essas pessoas. Porque aquele que escolhe Deus, que anda na presença de Deus, que tem Deus como a sua proteção, ele nunca está sozinho. Nunca está sozinho. Nunca passa pelo vale sozinho. Nunca passa pelo deserto sozinho. Porque Deus é com ele. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Os nossos olhos precisam estar firmes em Deus. Os nossos olhos, irmãos, são tantas coisas que os nossos olhos enxergam. São tantas coisas que às vezes nós ficamos olhando. As pessoas hoje se desanimam muito fácil na presença de Deus. Eles desanimam por causa que às vezes o irmão não tratou bem. Os olhos dele não estão em Deus, os olhos estão no irmão. Os nossos olhos não podem estar no pastor. Os nossos olhos não podem estar em nenhum líder. Os nossos olhos devem estar em Deus. Os nossos olhos não estão no homem que vai falhar, que vai nos decepcionar. Os nossos olhos têm que estar fixados somente naquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Aquele que olha para Deus, continua sempre com seu olhar fixo em Deus, ele jamais vai ser frustrado. Ele não vai ser decepcionado. Porque os seus olhos estão em Deus. Aleluia. Glória a Deus. As promessas de Deus não falham. Irmãos, nós falhamos. Nós pecamos. Nós pisamos na bola como a gente popular com as pessoas. Nós quebramos votos. Nós quebramos promessas. Nós falamos que começa o ano, nós vamos ser assim, vou orar mais, vou jejuar mais. Ô Senhor, a partir do ano de 2023 eu vou estar mais na sua casa, eu vou orar mais, eu vou ficar mais com a minha família, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer o regime, eu vou fazer caminhada, eu vou fazer isso. E aí nós nos perdemos e acaba que com o tempo, que às vezes a gente não administra o tempo rouba todas essas questões de nós, e nós então quebramos a nossa promessa, quebramos os nossos votos. E quando nós fizemos, ainda bem, irmãos, porque se fizermos um voto para Deus, o voto para Deus nós temos que cumprir. Porque voto que a gente faz com Deus, temos que cumprir. Agora, se você não dá conta de cumprir voto com Deus, não faça voto com Deus, porque vai virar voto de tolo. Mas quando nós fazemos votos seculares, a maioria das vezes nós não cumprimos. Mas Deus não quebra o seu voto conosco. Deus, Ele não quebra a sua aliança. Deus, Ele é fiel. Deus é fiel, muito fiel, maravilhosamente fiel. Maravilhosamente fiel é o Senhor. Maravilhosamente fiéis são as suas promessas. Aleluia. Glória a Deus. Deus é tão bom, irmãos. Nós temos uma opção.
é Deus. Eu sou grata a Deus. Nós devemos ser muito gratos a Deus pelas suas promessas sempre se cumprir. Aleluia. Se tirarmos os nossos olhos de Deus, estaremos perdidos. Se olharmos para o mundo, vamos ser derrotados. A visão daquele jovem, quando ele olha com a sua visão carnal, ele vê o exército, e na mente dele, irmãos, se tem uma coisa que trabalha contra nós, é a nossa mente. A nossa mente, sabe, se for uma mente com discernimento espiritual, e o discernimento espiritual nós buscamos em oração, jejum, quebrantamento e leitura da palavra. Oração, jejum, leitura da palavra e quebrantamento. Assim nós vamos ter discernimento, porque a nossa mente, ela é muito astuta, e às vezes a nossa mente nos prega peça. Às vezes as coisas nem aconteceram ainda, a nossa mente fica imaginando o que aconteceu, principalmente para a gente, coisas que não estão acontecendo, mas na nossa mente acontece. Por isso que nós precisamos discernir, e por isso que nós precisamos confiar em Deus e impregnar as promessas de Deus na nossa mente. As promessas de Deus devem ser impregnadas na nossa mente. As palavras de Deus devem ser impregnadas na nossa mente. As palavras de Deus devem ser impregnadas no nosso coração. As palavras de Deus têm que ser vida dentro do nosso coração, porque quando nós estamos com a mente ligada em Deus, com nossos olhos fixos em Deus, firmes em Deus, pode acontecer qualquer guerra, qualquer terremoto, qualquer problema, nós vamos continuar firmes, sem medo, porque nós sabemos que o nosso socorro vem do alto. Glória a Deus. É isso, irmãos. Os nossos olhos estão em Deus. A nossa confiança em Deus não pode mudar por causa dos problemas. Irmãos, nós não vamos deixar de ter problema. Nós não vamos deixar de ter lutas aqui na terra. Todos nós vamos ter luta. Todos nós vamos ter. Porque se alguém me contar e dizer que ele não tem luta, eu vou falar para ele que ele não é desse planeta Terra. Ele é um ET. Porque no planeta Terra tem muitos problemas. Os seres humanos têm muitas dificuldades. Mas Deus tem a solução. Deus é a solução. Deus é a esperança para aqueles que neles confiam. Deus é tudo, irmãos. Se os nossos olhos estiverem fixos no Senhor, confiando nele, certamente venceremos as tribulações. Fica de pé no seu lugar. Glória a Deus. Não sei o que você passa, porque eu não tenho como saber o que você está passando no momento. Qual é a sua luta? Qual é o exército que está te cercando? Quem são os seus inimigos? Quem estão te afrontando? Quais as suas lutas? Quais as suas dificuldades? A sua maior luta, a sua maior dificuldade, o seu gigante, o urso que está te enfrentando, que está
pode. Eu te apresento